Olá pessoal, esse é o Inovação na Educação, um canal com pílulas ágeis, rápidas, focadas nas pessoas, nos players envolvidos na educação. Hoje vamos falar sobre montando aulas ativas nesse nosso episódio 4. Então vamos lá? Sempre a nossa vinheta dramática, mas vamos tratar do tema. Nos episódios anteriores, nós falamos das características das aulas ativas, não é mesmo? Aulas que o aluno assume um papel ativo, importante, protagonista, aonde os alunos, formando grupos, discutem dentro de seus grupos a partir dos desafios e provocações dos professores. Em seguida, o professor modera debates entre grupos e entre esses debates, essas discussões, a gente encontra as pausas que o professor dá para o aluno refletir, discutir com seus colegas e também a intervenção do professor na sua abordagem expositiva, né? Agora, como que monta uma aula ativa, uma aula potente, uma aula que atinja aí os objetivos do professor? Uma aula que o aluno, de fato, aprende. Eu gostaria de provocar a seguinte reflexão. Analisem comigo o ponto de vista do aluno quando ele vai para uma aula ativa. Uma semana antes, ou alguns dias antes, ou 2 semanas antes, esse aluno recebeu um material de estudo. Um material que ele precisou estudar, ler com atenção, com dedicação. Esse material tinha um roteiro que norteava e alinhava as expectativas do professor sobre o quão profundo o aluno tinha que estudar e entender aqueles temas, aqueles conceitos. E aí o aluno chega na sala de aula. Ao chegar na sala de aula, o professor apresenta os objetivos da aula e começa fazendo geralmente uma atividade de alinhamento, uma atividade de nivelamento de conceitos. E essa atividade pode variar muito, mas sempre com um grau de complexidade não muito grande. Mas a aula rapidamente vai evoluindo até chegar em casos mais complexos, situações a serem analisadas pelos alunos. Com debate, com discussões, o professor moderando, é isso que se espera de uma aula ativa. E a visão do aluno é essa, né? A aula vai se tornando cada vez mais complexa e interessante com o passar do tempo, até chegarmos no fim da aula, quando o aluno percebe, junto com o professor, que ele está atingindo os objetivos da aula. Pois bem, vários professores cometem o equívoco de montar as suas aulas em casa, no trabalho, no escritório, nessa mesma ordem. O professor sabe que vai ter que dar uma aula sobre um determinado tema. Aí o professor, a primeira coisa que geralmente ele faz é já definir a leitura prévia. O que os alunos vão ter que estudar, que vídeo eles vão ter que ver para se preparar para a aula e já mandar isso para os alunos quase que para se livrar dessa tarefa. Isso é um erro. Isso a gente já vai falar, é a última coisa que o professor tem que se preocupar. A ordem correta, recomendada para um professor preparar a sua aula é a seguinte. Perceba que é absolutamente o contrário da visão do aluno. Primeiro, o professor vai ter que dar uma aula sobre um determinado tema, a primeira coisa que ele constrói são os objetivos de aprendizagem. Os objetivos que ele vai ter que conduzir os alunos, vai ter que construir, atingir com seus alunos. Tendo esses objetivos listados, em seguida o professor precisa agora gastar uma energia, uma dedicação, uma concentração e tempo para montar casos de aplicação prática. Geralmente esses casos são situações, desafios, exercícios absolutamente associados com a vida real, para o aluno entender por que ele está aprendendo aquilo, né? Então é fundamental, esses casos são fundamentais, e esses casos geralmente são o passaporte que leva para os objetivos de aprendizagem. Então o professor precisa primeiro montar esses casos, monta um caso, monta 2, com algumas perguntas, para ocupar aí 40%, 50% do tempo da sua aula, né? Em seguida, como esses casos são mais complexos, o professor vai ter que agora preparar atividades de preparação para que os alunos cheguem com condições de resolver os casos. Isso pode ser testes que você faz individualmente ou testes que você faz com os alunos em grupos, já para eles poderem discutir e tentarem encontrar juntos a melhor resposta. Socrative, você pode olhar isso depois na internet, como que é esse exercício Socrative. Você pode usar estratégias de discussão, pinga-fogo, alguma gamificação. A ideia é você trabalhar com os alunos os conceitos mais importantes para que esses conceitos estejam sedimentados, claros,
para aí sim os alunos evoluírem para os casos em seguida na sua aula. Então perceba que uma vez que você já montou os casos, você vai ver quais conceitos são essenciais para os meus alunos terem claros para resolver esses casos. E aí você tem que pensar em atividades para agora fortalecer esses conceitos. Após isso, aí sim o professor vai pensar que material os meus alunos precisam estudar para se prepararem para as minhas aulas, para esta minha aula. E esse material precisa já tratar desses conceitos e, desta forma, começar a preparar os meus alunos para os casos. Então, a última coisa que o professor faz é preparar o material prévio, o material de estudo e o roteiro que vai acompanhar esse material, e não o contrário. Quando um professor faz essa ordem de preparação, eu garanto, a probabilidade de sucesso da aula aumenta muito. Lembre-se disso. A jornada de preparação de uma aula ativa que o professor vivencia é quase que exatamente o contrário da experiência do aluno em sala de aula. Tudo bem? Até o próximo episódio de Inovação na Educação. Até lá!